Aqui nós precisamos descobrir como abrir mão do passado, o que representa abrir mão da memória. Nós somos muito propensos a manter a continuidade da memória. Essa continuidade da memória é um assunto bem interessante. Por que é que a memória ela não termina? Por que há essa hipervalorização da memória? Por que damos tanto valor a isso? Nós precisamos da memória. De uma certa forma, quanto maior for a sua habilidade em lidar com a recordação, com a lembrança, mais tecnicamente, mais eficazmente, tecnicamente você é no mundo. A sua eficácia técnica, funcional, ela depende muito da memória. Então a memória tem um valor extraordinário do ponto de vista técnico. Para funcionar no mundo, a sua habilidade de memória é algo que tem muita importância. Então, o problema aqui é que nós estamos hipervalorizando a memória acima do valor que ela tem. Uma coisa que nós estamos fazendo desde a infância é assentarmos a nossa vida na memória. Em algum nível, a memória é necessária, em outros níveis, não. Em algum nível ela é necessária, nesse nível técnico, funcional, a habilidade da memória intelectual, motora. Então, nesses níveis, ou nesse nível, a memória é importante. Mas nós também temos uma memória disfuncional em nós, uma memória problemática. E nós estamos cultivando essa qualidade de memória desde a infância. Estamos dando muito valor à nossa vida assentada na memória. Aqui é que entra a complicação, aqui é que surge o problema. Desde pequeno, nós fomos ensinados a reagirmos numa autodefesa psicológica quando, por exemplo, agredidos verbalmente. Então, essa reação em nós é uma reação muito hoje automática, mecânica, inconsciente, porque é algo que nós estamos trazendo desde a infância. Colocando de uma forma muito simples, se você me ofende, eu não só fico ofendido, magoado, enraivecido com você, como também carrego depois disso uma tristeza, um pesar, um estado interno de dor emocional, de dor psicológica. E tudo isso está presente porque estamos cultivando a memória em um nível desnecessário. No nível psicológico, a memória em nós é muito complicada. A nível psicológico, a memória em nós, ela fica a serviço do ego, a serviço da pessoa que nós acreditamos ser, queremos ser, buscamos ser e mantemos como sendo esse eu, essa pessoa. Então, psicologicamente, nós estamos sustentando uma identidade presente na memória
Psicologicamente, reparem, psicologicamente, internamente, a nossa vida do eu é memória. Essa vida do eu é a vida do ego, deste autocentramento. O que é esse ego? Vamos colocar aqui, num sentido bem básico, dentro desse contexto. Não o que é o ego segundo a filosofia ou a psicologia, mas o que é o ego? Aqui, nessas falas, é simplesmente o sentido de um ser psicológico que se protege, que se autodefende, está sempre pronto a atacar, a manter sua continuidade, sendo alguém, se vendo como alguém, sentindo ser alguém. Nesse nível, a memória é tudo que esse ego precisa. Então, essa memória psicológica é um hábito desde a infância. Estamos sempre sendo magoados, ofendidos, feridos, nos sentindo diminuídos ou numa autoimportância, numa autovalorização ou num especialismo muito grande, em razão deste ego, desta ilusória identidade que estamos conservando em nós com base na memória. Podemos nos livrar da memória psicológica? Podemos nos livrar da memória que sustenta essa identidade? Essa pessoa, como nós nos vemos, como nós queremos ser, como nós preservamos ser, como nós cultivamos ser. Podemos nos livrar desta memória psicológica? Isto é o fim do ego, isso é o fim do eu. Então você atua no mundo hoje sem essa memória psicológica, sem esse elemento de autoproteção, de cultivo de identidade psicológica. Você atua no mundo de uma forma altamente eficiente, mas agora você não se aborrece mais com ninguém, não se chateia mais com ninguém, não se entristece mais com ninguém, nem por alguém. Você é um ser humano livre quando está livre do medo, do desejo, da contradição, porque tudo isso faz parte desta memória psicológica, tudo isso faz parte dessa entidade cultivada que nós trazemos desde a infância. Está claro isso? Podemos descobrir o que é o uso real, devido, perfeito, correto da memória, sem essa hipervalorização da memória. Então, usamos a memória funcional, objetiva, prática, técnica, sem essa memória psicológica. Então, estamos fora do tempo, porque o tempo, esse passado, esse futuro, ele só tem importância para esse centro ilusório, para essa identidade psicológica. E por que nós chamamos de centro ilusório? Não é que ele não
apareça. Ele aparece. Nesse sentido, ele não é nada ilusório. Ele é ilusório porque ele se assenta na memória. Ele se assenta em lembranças, em recordações. Se você me ofende, ao me encontrar com você de novo, você é o meu ofensor. Mas notem, você é o meu ofensor porque a memória está aqui. Se houvesse uma compreensão direta, no instante da ofensa, dessa ilusória entidade que se ofende e dessa ilusória entidade que é o ofensor, não haveria registro, não haveria lembrança, não haveria memória. Então, esse nosso encontro seria um encontro simples de alguém que disse algumas coisas, de alguém que ouviu alguma coisa, só que um alguém que não tem alta importância para sustentar isso como uma autoimagem, para ficar ofendido. Percebam a beleza disso? Isso é o fim do passado, isso é o fim do tempo, isso é o fim do eu, isso é o fim da memória psicológica. Então nós temos nesse encontro, agora aqui, o final do passado. E quando a gente vê o passado terminando, a gente não tem futuro mais. Porque esse passado é psicológico e esse futuro também. Então esse próximo encontro não carrega esse passado encontro. Isso é o fim do tempo, isso é o fim do eu, isso é o fim da memória psicológica. Estamos juntos? Então qual é a verdade sobre você? Você não existe. A não ser que essa entidade psicológica esteja presente, sustentando toda esta lembrança de uma identidade que está se autoprotegendo, que está se autossustentando, que está sempre se autoestabelecendo no passado. Se isso não está presente, nós temos a presença da realidade. Percebam como é valioso isso. Você não está numa relação verdadeira com o outro, porque a sua relação com o outro está centrada nesta memória psicológica desse eu, desse ego, dessa pessoa. Você não tem qualquer interesse no outro, ou todo o seu interesse no outro é com base na ilusão que você tem sobre quem é você. Isso é autocentramento? Isso é egotismo? Isso é egoísmo? Então a nossa relação não é de amor, é de interesse. Se você me dá o que eu quero, eu gosto de você. Se você nega o que eu busco de você, fico indiferente ou você se torna meu inimigo. Notem a qualidade de vida que temos quando o sentido do ego está presente. Toda infelicidade, toda miséria, todo sofrimento, toda confusão em nossas relações estão assentadas nessa memória psicológica, na pessoa que você acredita ser, que você demonstra ser, que você passa por ser. Tudo bem? Qual é o fim para isso? A compreensão.
de que esse elemento psicológico que se sustenta nessa memória psicológica não precisa ser validado. E você para de dar validade a ele quando você o vê, quando você percebe o próprio movimento do eu em você. Você para de valorizar essa qualidade de memória psicológica, você para de hipervalorizar esse centro que se magoa à toa, se ofende à toa, se entristece à toa, se aborrece à toa e a todo momento está sempre disposto a defender uma autoimagem, essa coisa que vem do passado, esse conjunto de lembranças que todos nós, seres humanos, carregamos desde a infância. Não, não é desde a infância, nós carregamos isso há centenas de anos. Estamos fazendo exatamente como nossos pais e todos que vieram, chegaram antes de nós. Estamos dando sequência a esse estado miserável de ser, a essa ilusória identidade psicológica de ser alguém. Por que isso ocorre? Porque nos falta a autoinvestigação, nos falta a visão do autoconhecimento, a verdade do autoconhecimento, nos falta esse estudar a nós mesmos, observarmos nossas reações aqui e agora, momento a momento, nessa relação com o outro, com a vida, nessa relação com os próprios pensamentos que surgem dentro da sua cabeça. Sim, os pensamentos que surgem, eles estão vindo do passado, eles podem ser vistos agora aqui como uma fraude, uma ilusão. Eles podem ser constatados e, portanto, descartados dessa identidade psicológica. Isso é o fim para essa identidade. Olhe para você, você não só se alimenta e retroalimenta de historinhas que vêm do passado, que estão surgindo desta memória já aí, como está a todo momento cultivando isso nas relações com o outro, com as situações inusitadas da vida. Então, o que é esta aproximação da meditação? Tomar ciência de cada movimento do pensamento, sentimento, sensação, o modo de perceber, de sentir, de viver, trazer consciência a esse momento. Essa atenção sobre esse instante é o fim desta memória psicológica, é o fim dessa hipervalorização da história desse eu, deste modelo de pensamento. Então é isso que estamos vendo aqui juntos, uma vida em real presença, em real liberdade, em real paz, em real felicidade, é uma vida em plena ciência da realidade de Deus. Repare que só agora usei a expressão Deus. É bem interessante, as pessoas assim chamadas religiosas, elas querem ouvir muito a palavra Deus, fora completamente de um contexto real do que Deus de verdade representa. A crença em Deus, a expressão Deus, não representa absolutamente nada sem essa liberdade que é o fim desse eu. Então temos que nos livrar dessa ilusão, que é a ilusão desse eu, desse ego. Então sim, a realidade de Deus faz sentido. Sem isso, o que temos são só crenças, só conceitos. Nós passamos muito tempo de nossas vidas tocados, apaixonados, romantizados por expressões religiosas, e Deus é uma expressão assim muito forte, mas isso fica só a nível intelectual.
Nós temos que nos despir psicologicamente desse centro falso, deste ego, desta ilusão da pessoa. Sem isso não há nenhuma verdade de Deus na vida. O ser humano é agressivo, é violento, vive carregado de medo, de desejo de controlar, de possuir, de dominar. Então esse é o prato principal, mas com um molho regado de espiritualidade. E Deus faz parte desse ingrediente. Mas que Deus? É uma ideia, é uma crença, é um conceito. Estamos vivendo uma vida na ilusão, sem a compreensão da verdade daquilo que somos. Não podemos compreender aquilo que somos se não nos despirmos da ilusão daquilo que parecemos ser, daquilo que nós estamos demonstrando ser, daquilo que nós expressamos ser. Então, a base para a verdade de Deus, de uma vida em amor, em liberdade, em ciência divina, em ciência da realidade divina, tem chamado isso de real vida religiosa. Isso requer que o seu ego, o seu eu, a pessoa como você se vê, agora aqui, desapareça. Algo novo está presente quando há um fim para esse padrão, para esse modelo psicológico de vida egóica, que se sustenta na memória, que se sustenta no passado. Então, esse é o nosso assunto aqui com você. Ok? Podemos ficar por aqui. Quando há verdadeira espiritualidade, seu ser se revela como sendo a verdade de Deus. E se essa verdade está presente, nossas relações uns com os outros são relações de amor, de cumplicidade divina,